aqui. Então, estamos aí, olha, dia 11 de agosto, quinta-feira, véspera de sexta, né? Na sequência, estamos saindo para mais um final de semana, né? Parece que o tempo foi ontem, parece que eu estive em São Paulo, estamos aqui de novo. Então, vamos lá abrir o nosso estudo, agradecendo pela oportunidade com a nossa prece, por estamos tendo essa chance de estudarmos. Chance essa que é parte de nós mesmos. Não existe nenhum sacrifício que tenha que partir dos nossos amigos espirituais. Eles estão aí para nos atender e nos auxiliar. Esse é o pedir e obtereis. Mas para a gente pedir tem certas regras. Não é pura e simplesmente pedir, né? Tem que ter um fundamento. Então, vamos agradecer pelo dia transcorrido de hoje, por esse momento agora, na conclusão de mais esse dia, e que possamos ter um bom estudo. O tema de hoje é no mundo invisível, o laboratório do muito invisível, muito interessante, e a gente continua aprendendo os detalhes muito importantes para nós se prepararmos para as vidas futuras e reencarnarmos com maior cabedal de conhecimentos. Então, em virtude disso, vamos agradecer mais uma vez, pedir as bênçãos desses espíritos que aqui estão conosco, que trazem os nossos irmãos também do plano espiritual, que querem também estudar, também aprender o espiritismo, essa realidade do mundo espiritual, e que a nossa casa serve de lugar para atendê-los. Então, vamos dar início então ao estudo de hoje, com muita paz, com muito amor, e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Bom, vamos lá aqui. Então, estamos aí, e a gente coloca aí logo na entrada uma mensagem da Joana de Ângeles, né? Vamos voltar aqui à tela. Olha aí. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. Olha como a Joana ela coloca essa questão filosófica, né? Da questão em que o amor não se apega, o amor não é de coisas materiais, né? É de coisas espirituais. E esse amor carnal e etc., ele é válido, mas ele se apega muito. E aí nós temos realmente as pessoas falando meu marido, minha mulher, meus filhos. É lógico que são expressões que já estamos usando há muito tempo e que ficam, mas às vezes as pessoas falam de boca para fora, né? É aquela coisa meio que possessiva, simples querer ter em si. E nisso o amor puro não se apega. Por isso que a gente fala que às vezes os casais, quando vão se separar, que o ideal seria que se separassem, mas continuassem naturalmente. Vamos falar assim, gostando uma da outra, sem ser aquela coisa que ficou ressentimentos da separação, né? Então, vamos aí. Começamos aí com essa imagem de Jesus e vamos aqui, rapidamente aqui. Olha, nós estamos no módulo 2, né, do programa 1 de mediunidade, e as bases da comunicação espírita. A base, o alicerce. E o tema 4, como estava na imagem aí, laboratório do mundo invisível. Então, o que nós vamos ver aqui? O estudo de hoje, o objetivo específico é apresentar as semelhanças do mundo invisível com o mundo visível. Perdão. Tá?
para ver as semelhanças. Um filme que traduz muito bem essa parte, bem atual, é aquele filme que agora já não sei onde que estaria, aquele Um Espírito Atrás de Mim. Né? Ele traduz direitinho que uma pessoa foi fazer o exame, tomou um choque anafilático, começou a ter mediunidade, começou a ver os espíritos, integração, e o filme, para quem já assistiu. Para quem assistiu, procurando aí, deve achá-lo aí num desses streamers aí. Bom, então vamos nós. Olha aqui. Mundo invisível e semelhante mundo invisível. Bom, aí começa aqui dizendo assim, vai ter vários livros que nós vamos passando, e aqui está. Entre as surpresas que as narrativas espíritas apresentam a respeito das diferentes, olha, das diferentes dimensões do plano espiritual. Gravem essa frase aí, ó. A apostila de vocês tem aí essa menção aqui. Então, não, o Espiritismo não fala de dimensão, fala, está aí. Ó, né? E o que nós estamos vendo aqui, esse capítulo, é o capítulo 8º do Livro dos Médiuns, que nós, dando sequência na segunda-feira, na hora que nós terminarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos adentrar no Livro dos Médiuns, onde que nós vamos fazer um estudo mais aprofundado do Livro dos Médiuns, como nós estamos já quase terminando o Livro dos Espíritos. Então, está aqui. Um fato se destaca. Olha que informação para nós. Não é nova para quem já está há um pouco mais de tempo no Espiritismo, mas ele coloca aqui, olha, o mundo invisível é semelhante ao visível, ou plano físico. Por isso que eu citei o exemplo desse filme, então, né, Um Espírito Atrás de Mim. Olha, daí o espírito André Luiz transmitir informações, algumas até corriqueiras, por ele presenciadas na região inferior, para onde foi conduzido logo após a sua desencarnação. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação, mas com um agravante muito ruim. O desejo que nós temos, e até um livro, uma mensagem do Humberto de Campos, em que ele, uma mensagem, se a gente colocar, que é treino para a morte. Que nós deveríamos estar muito, nós espíritas, é lógico, dentro daquilo aí, dessa mensagem para a morte, vocês é só colocar no Google aí, né? Treino para a morte, que eles vão achar lá a mensagem. Por quê? Do outro lado não vai ter carne. Do outro lado não vai ter cigarro. Do outro lado não vai ter cervejinha. Então, olha como é que começa a ficar difícil as necessidades, persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Aí um espírito muito arraigado, às vezes que a gente já sabe, fica o quê? Às vezes é tão arraigado aos bens da casa dele que ele não sai da casa dele, fica lá morando junto com a família. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Daí, isso aqui está na parte 2 do livro Nosso Lar, né? O capítulo 2, página 23, mais precisamente. Dependendo, é lógico, do livro, da edição, mas está na parte 2, capítulo 2, aliás. Isso, quando a gente vai lendo, vai causando uma certa incômodo, né? Castigava a minha fome, todas as fibras, e nada obstante. Vai ver? Então, vamos começar a comer moderadamente, nada de gula, né? Aqui, no livro Voltei, por isso que eu falei, esse tema é muito variado em exemplos, né? Irmão Jacó, pseudônimo do espírito Frederico Figner, relata no livro Voltei, impressionado com a paisagem escura e perturbada que atravessara por ocasião do seu desenlace, recebendo do irmão Andrade, que o auxiliou após a reencarnação, a explicação de que tal paisagem representava
reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira cercado pela irradiação dos próprios pensamentos, aqui é uma simbologia, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. É aquilo que nós chamamos de psicosfera, e que vários espíritos aí, o Divaldo e assim outros, narram que a nossa psicosfera, principalmente, ela fica mais enegrecida aqui na região do Brasil na época do Carnaval. Porque os espíritos desencarnados que gostam da folia, daquelas, eles vão, fica ali aquela nuvem pesada. Nós não sentimos, mas os espíritos estão narrando para nós. E olha, vejam que não tem privilégios. O irmão Jacó, aqui, pseudônimo do espírito Frederico Figner, o Frederico Figner foi presidente da Federação Espírita. Aí a gente fala assim, puxa, se esse aí, que na época que ele foi, as coisas, pelo menos, eram aparentemente mais sérias, as pessoas não tinha tanta coisa que eu não vou nem citar, porque você já sabe quais que são. Então, olha só, e ele foi presidente, e aí relata o quê? Que ele ficou impressionado com a passagem escura e perturbada que atravessara por ocasião do seu desenlace. Então, vamos lá, vamos nos preparando, que não vai ser assim quando nós desencarnarmos. Nós vamos lá para Mil Maravilhas. Vamos se preparando, treino para a morte, vamos se preparando para essas questões. Como é que a gente faz para atravessar essa ocasião? Quanto mais desmaterializados estiver os nossos pensamentos, menos problema nós vamos ter. Eu fico meio assim quando alguém fala para mim que, passado, a pessoa desencarna e uma semana depois, 2 semanas depois, ela está dando mensagem no centro espírita. Eu falo, nossa, que coisa bacana, né? Deu mesmo a mensagem? Deu mensagem lá, meu pai falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Desconfiem. Não precisa falar, não, olha, não está batendo, não. Mas não é desse jeito. O André Luiz foi quem foi, e ele era o Carlos Chagas, um cientista, isso aqui, tinha um capital e muitas coisas. Só que no próprio livro demonstrou que o Carlos Chagas tinha seus momentos de fraqueza. Ele saía do trabalho, ia lá para aqueles bordéis, como passou também no filme, ficava lá tomando uma cervejinha, e naquelas relações todas que tem ali. E quando ele desencarna, ele vai ficar lá, acho que 8 anos, se eu não estiver enganado, 8 anos no umbral. Eu estou me preparando para ficar uns 15. 15 anos no umbral, para mim, está um bom número. Não? Mas agora eu vou chegar sabendo tudo isso aqui, já vou chegar lá e falar, opa, peraí, que eu sou protegido de Kardec, hein? Já vou colocando as patentes. Tá certo? Então, aqui está aí no capítulo 9, recebendo explicações, essas reflexões aqui de Jacó no livro Voltei. Memórias de um Suicida. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Reflexões da mentalidade humana é o capítulo aí, né? Que é a questão dos reflexos que nós ficamos, que está aqui embaixo. Agora nós vamos por Memórias do Suicida. Memória do Suicida eu mandei para vocês há poucos dias atrás, aí eu mandei um link, né? Com todos os capítulos da novela, da radionovela, feito pela Legião Brasileira da Boa Vontade, excepcional. Traduz direitinho e tem várias passagens ali, que, se escutando com muita atenção, eles estão passando vários conceitos, estão dando aula. Não é só, não cometeu suicídio. Não, eles vão falando, vão explicando, vão deixando várias pistas, né? Vamos falar assim. Então, aqui, olha, o espírito Camilo Cândido Botelho, em Memórias de um Suicida, narra
que, por ocasião da visita de entes queridos aos internos na colônia Maria de Nazaré, bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino. As damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de quem eram capazes. E, com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para a nossa sensibilidade, ambientes íntimos encantadores, por nos falarem as recordações mais queridas da infância como da juventude. Muitos deles traduziam o lar paterno, outros lembrariam cenários edificados sob as doçuras da afeição conjugal. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever a minha mãe querida. Revi minha esposa e recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar. Terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Essa parte desse livro aqui, ele vai ter uma história toda que vai estar aqui nesse capítulo aqui, né? Parte 3, que é o velho homem. No plano espiritual, há inúmeras moradas. É o que nós estudamos ontem, né? No ESD, as várias moradas da casa que Jesus nos deu certeza, porque ele ainda fala assim, olha, se não fosse verdade, eu não vos teria dito. Então, todas aqui revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Uma questão de evolução, eu vou falar bem claro. Muita gente tem uma mania, que não sei de onde surgiu, do cristianismo, de pegar um crucifixo com a imagem de Jesus pregado na cruz e colocar bem atrás na cama. É para dar sorte. Ai, ai. Essa é uma das infantilidades, vocês me desculpem quem tem, tira logo. Tira logo. O homem, ele já morreu há 2000 anos atrás, já te arrancaram ele da cruz e nós costumamos pregar a cruz lá. Ainda quando não tem Jesus, você fala, essa aí é a minha cruz que está aí atrás. Ó, né? E se for um casal, coloca 2 crucifixos, um em cima da cabeça de cada um, vai ser a cruz que cada um vai levar. Agora, constantemente nós vemos Jesus nesse simbolismo aí, né, meio satânico, se eu vou colocar assim, bem forte, mas lá Jesus está pregado de novo. Não vai render de nada, porque não é através de imagens, porque, inclusive, está no primeiro mandamento. As leis divinas, o primeiro mandamento está lá, não esculpir, já vem numa questão de ensinamento para aquele povo de antigamente também, o que não se deve fazer, porque não tem sentido. Nós levamos por muito tempo, não, que não concordamos, que aí depois vê os protestantes, não, porque não pode fazer imagem de santo, não sei o que lá. Olha, poder fazer pode, mas cuidado com o que você está pensando, porque o Chico Xavier tinha uma Nossa Senhora bem na cabeceira dele. Eu vi, estive lá na casa dele, eu vi. Mas aí é uma grandeza de espíritos que não vai se deixar, né, se levar pela imagem, é só um ponto de referência. Agora, não pode achar que aquela imagem vai fazer alguma coisa, que ela não vai. Eu já tenho minha imagem no meu Credo Mudo, eu tenho uma foto minha, que quando eu acordo assim assustado, eu olho para mim e falo, ô, meu filho, peraí, sou eu mesmo. Coloca a foto sua ali. Ó. É isso, é mais salutar. Seguindo aqui, olha, nós estamos aqui nas regiões melhoradas. Né? Nas regiões melhoradas, olha, então já falou, essa lição aqui também ela está sendo bem polida, né? Para iniciantes, tal, mas aqui com a questão da mediunidade já não é mais tão novato, né? Mas mesmo assim
nós temos aí algum certo cuidado para não ficar alarmista. Fica por conta de quem estiver facilitando colocar as coisas como vai encaixando, como às vezes é inspirado para ser feitas. Então, está aqui. Nas regiões melhoradas, destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal dos seus habitantes. O cuidado com certos detalhes, como objetos de decoração dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. Ainda hoje eu estava conversando lá na firma, estava passando uma reportagem no canal lá que estava lá, uma reportagem de um país da Europa. E a gente olha, vocês podem olhar no YouTube aí, não foram lavadas as ruas para fazer filmagem, não, porque o repórter estava ao vivo. A elegância arquitetônica, a beleza, a rua limpinha, estava calor, né? Já estava começando o calor naquela região, a temperatura, e as pessoas bem vestidas, né? Parece que se preparam, ficam sempre belas, né? E a gente vê aqui num país tropical, sei lá o quê, às vezes umas pessoas com certos desleixos, né? E a pessoa começa a ficar desleixada dentro de casa. No final de semana, ela acorda com o pijama, fica com o pijama até na segunda-feira, de manhã. Não tira o pijama já sai dali e vai para a máquina lavar, né? Vamos trocar de roupa, tomar um banho, ficar, né? Refletindo beleza arquitetônica. Nós fazemos parte dessa beleza. E o André Luiz traz notícias de bosques, parques educativos, dos mananciais de água, dos salões naturais que reproduzem quadros da paisagem de Jesus pela terra, e ainda descreve a formosura do salão da ministra veneranda. Conservação e cuidados. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Acrescenta sua amiga Narcisa, habitante de nosso lar. Capítulo está aí, 32. Então, você vê que a composição que foi feita de cada parte para levando nós entrando dentro da apostila apresentada aqui, e a gente vai seguindo, vamos soltando. O vestuário. Acabei de falar do vestuário, eu errei a sequência. Vestuário, olha aí. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta a seguinte sugestão. Mas onde eles vão buscar esses vestuários? Semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, encarnados, com todos os acessórios que o completavam. Olha, a pergunta está aqui, né? O Allan Kardec perguntando para os espíritos, olha, como é que é essa questão? Onde eles buscam esses vestiários, todo mundo vestido? Aí nós vamos para o plano espiritual. De uma determinada maneira, relaxado, aquela coisa toda, vão ficar lá parecendo mendigo. Então, já está dizendo para nós que a gente tem que ser elegante. Olha, vocês viram o filme do Allan Kardec, né? Acho que sim, vocês devem ter visto a elegância dele. Sempre bem postado, né? O vestuário. Para responder à indagação, supus que as vestimentas dos espíritos poderiam ser partes integrantes da forma natural dos espíritos se apresentarem. Mas indaga. E quanto aos objetos e acessórios? Teriam eles correspondente no mundo invisível? Ou seriam apenas impressões ou até mesmo mera aparência? A resposta a essas perguntas foi fornecida pelo Espírito São Luís e se resume no seguinte, eu acho que aí vocês vão ter, a gente já tem um entendimento maior, já foi batido várias vezes, mas aqui vai continuar esclarecendo. E se resume no seguinte, todos os objetos são elaborados a partir do
Estudamos ontem também, aí, na semana passada, ó, fluido cósmico universal. Em relação ao vestuário, este é confeccionado com auxílio de elementos materiais que entram na composição do perispírito. Por isso que eu falo, aula de perispírito, livros de perispírito, tem vários. Dos Almino Zimmermann, então, é uma beleza. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Certo? Que a gente tem que aprender o que é esse corpo que nós usamos. Nós somos trinos. Não é isso? Nós temos o corpo físico, o corpo semimaterial, que é esse que está se referindo aí, oposição do perispírito, e o espírito. Por isso que nós somos trino. Então, analisando toda essa sequência, olha que interessante. Mas, em relação ao vestuário, este é confeccionado com auxílio de elementos materiais. Para chegar nessa condição de manipular energia, precisa ter cabedal, precisa ter conhecimento. É lógico, muito da parte lá vem pela própria questão da vontade, mas temos que ter condições. Vocês devem lembrar que lá no Umbral, onde o André Luiz esteve, e vários outros estiveram, as pessoas estão com as roupas quase que, né, todas completamente esfarrapadas. A caixa de rapé, esse também está no livro dos Médiuns. No item 116, o livro dos Médiuns, Kardec narra o caso de uma senhora que, estando acamada por enfermidade, viu por 2 noites a presença de uma pessoa conhecida que morava em sua cidade. Ela sempre o via sentado em uma poltrona aos pés da própria cama, trazendo às mãos uma caixa de rapé de onde tirava uma ou outra pitada. Para quem já viu essas caixas de rapé, né? Você pega ali e tira e dá uma pitadinha. Né? Essa pitadinha é um cheiro, dá uma cheirada. Hoje já tem outro nome aí. Não conseguia falar com ele, que sempre lhe fazia sinal para que dormisse. Dorme, minha filha, dorme aí. Tempos depois, já recuperada do susto que a aparição lhe causara e da doença, recebeu a visita desse senhor. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Olha aí, quem que foi antes? Quem que foi antes lá visitar essa senhora? Olha, vou tentar trazer aqui de novo. Eu não conseguia falar com ele, da manhã anterior, que sempre lhe fazia sinal para que dormisse. Essa energia. Tempos depois, já recuperada do susto, que a aparição, aí então não era o ser encarnado, era né? A aparição lhe causara, e da doença. Recebeu a visita desse senhor que ia lá. Dessa vez, era ele realmente que estava lá. Não era o seu espírito. Ele fez desdobramento, que nem o Olívio Barçanufo faz, aquelas coisas todas. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos, comprovando que ela tinha visto ele. Aí nós temos também que esse laboratório imenso do mundo espiritual é outra coisa que nós temos aqui, é o quê? A escrita direta. Olha, um exemplo clássico é o da escrita direta, na qual palavras e disserções escritas utilizam tintas e cores de cores diferentes e surgem no ar, na madeira, no papel e etc., sem que haja intervenção direta da pessoa encarnada. Kardec ressalta que, à primeira vista, poder-se-ia supor que o espírito escrevia com o apoio de um lápis. Eu fico imaginando se na casa de alguém aqui, nós aqui, aparecer isso aí, a pessoa corre para não sei aonde, hein? Vão correr não, hein? Verificou posteriormente que não era o que acontecia. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só,
torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. Olha, isso aqui que a gente tem que decorar, essa passagem aqui, que essas passagens vão servir para várias outras coisas. Que às vezes as pessoas vêm e fazem a pergunta, e às vezes a gente acaba, né, não tendo resposta, não se foi. Olha, então, porém, que o papel, deixa o papel deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. Que matéria é essa? Aí que vem o estudo. De onde o Espírito tirou essa matéria? Já vem a pergunta. A explicação fornecida por São Luís é esta. Os espíritos, que somos nós, no caso, nesse momento, nós estamos encarnados, com E maiúsculo também, dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Olha aí aquela coisa que a pessoa está plasmando. Aí a pessoa fala, por que a gente não consegue? Porque nós não acreditamos nisso. Né? E nós estamos ainda muito um pouco, para dizer com os outros, qualquer um vai dizer, nós estamos muito contaminados pela inveja, pela ignorância, se a gente falar assim, de não estar estudando esses assuntos, e a gente não sabe. Até João de Ângeles fala que nós, aliás, João de Ângeles, o próprio André Luiz fala que nós não sabemos pedir, não sabemos receber e não sabemos agradecer. Mas aqui está escrito como é que foi. É óbvio que por trás disso tem mais estudos, mais aprofundamento sobre o ponto, sobre esse ponto. Então, que os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de nós suspeitar. Nós vamos chegar a conhecê-los. Talvez mais tempo. Vocês veem que o nosso lar, o próprio André Luiz comenta da formação do nosso lar, que tinha 200 anos antes da data que ele estava lá, e que foi fundado a colônia do nosso lar. Né? O fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, fazendo parte aí do laboratório do mundo invisível, é suscetível de transformações pelo homem encarnado e desencarnado. Pronto, acabou, hein? Esse era, aspas, os milagres de Jesus. Que a gente, quando fala, Jesus não fez nenhum milagre, as pessoas, não, que é isso? Que é isso? A pessoa está... A pessoa... O pessoal está mais presente naquelas coisas que ele traz do que a questão de ver as coisas mais para frente. Então, está ali, olha, o fluido cósmico é suscetível de transformações pelo homem encarnado. Então, olha o que nós podemos fazer. E desencarnado, produzindo não só diversidades, olha, diversidades, não é diversas, diversidades de matérias, como também mudanças nas matérias existentes. Por exemplo, transformar corpos opacos em transparentes e vice-versa. Consta o seguinte em O Livro dos Espíritos, 2 pontos. Eu só quero concluir o raciocínio, o telefone tocou aqui, eu acabei me perdendo aqui. Então, Jesus não fez nada. Quer dizer, lógico que ele fez, mas ele não fez milagre. Nós aqui, o nosso passado, aqui falaram que Jesus fez milagre. Não existe milagre. Simplesmente Jesus, conhecedor do fluido cósmico universal, ele manipulou as energias e fazem isso. Nós começamos a fazer isso com o passe, manipulando as questões magnéticas. Então, se nós estudarmos a fundo, vai falar, não, vai chegar a essa conclusão. Jesus não fez nada, não fez milagre, porque tudo que ele fez está presente. Simplesmente ele já conhecia há muito tempo. E nós não conhecemos. É aí que entra essa questão. Né?
Então, consta aqui o Livro dos Médiuns. A ação dos espíritos sobre a matéria. Também nós já estudamos isso há uns dias atrás. Ora, assim como o espírito, servindo-se apenas da sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, por que não admitir que ela possa não só formar substâncias, mas também alterar as suas propriedades, usando como reativo a própria vontade? Vamos lá, me cite um exemplo que Jesus fez usando isso aqui. Alguém pode me citar? Ninguém aí se arrisca? Renatinha, Augusto, Valquíria? A transformação da água em vinho? Perfeito, Valquíria. Perfeito. Então, ele fez milagre? Não, ele usou o que ele sabia. Está vendo? Como é só a gente começar a ficar aguçado, olha aí. Olha. Ora, assim como o Espírito servindo-se apenas da sua vontade. Vocês lembram quando Jesus também foi tocado pelaquela senhora hemorrágica, que não ficamos sabendo o nome dela, e que Jesus chega assim e fala: quem me tirou uma virtude? Alguém me tirou uma virtude? Ele olha para Pedro, coitado do Pedro. O Pedro fala: meu, eu estou aqui no sufoco, tá bom, empurra, tu vem perguntar para mim quem tirou a virtude? Quem tirou uma virtude sua? Em termos de hoje, ele se for no corintiano, ele vai falar assim, paulista, mano, eu não sei, pô. Não sei, mano. É uma brincadeira à parte com os paulistas aí, mas é a brincadeira aí também com os corintianos, é só brincadeira. Então, tá aí, olha. Por que não admitir que ele possa não só transformar substâncias, mas também alterar as suas propriedades, usando como reativo a própria vontade e mais, além da água, a cura do cego, que mais? Várias outras passagens estão lá na Bíblia, nos Evangelhos, está lá o que ele fez só isso aí. Nós não temos confiança na nossa vontade. Vontade. Jesus falou: olha, se você tiver uma boa vontade, você tira aquela montanha do lugar. É lógico que nesse ponto é mais uma linguagem figurada, porque ninguém vai tirar uma montanha da lá. Para que ele vai mexer com a terra para depois voltar para o lugar? Ele simplesmente dá um exemplo figurado. Olha, você precisa ter vontade. Vocês não têm vontade. Aliás, já se 2000 anos se passaram e nós não aprendemos muita coisa. Nós não, eu. Falar assim que você se ofende e fica chateado comigo. Eu não aprendi muita coisa com Jesus. Agora que eu estou começando a descobrir. Olha aí, a vontade. Vemos, então, a importância da vontade na realização de qualquer tipo de fenômeno, exercida não só pelo espírito errante, aquele que aguarda a próxima encarnação. Olha, você vê que aqui, né, ele não colocou a vírgula, poderia colocar a vírgula para esclarecer o que é um espírito errante. O espírito errante não é aquele que está errando, não, é o espírito que está aguardando a própria reencarnação. E essa palavra errante, em francês, tem uma outra conotação. Para nós, fica uma pessoa que erra. Não é isso, tá? Como também pelo encarnado. Na verdade, a vontade funciona como a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Essa passagem aqui está no livro Pensamento e Vida, capítulo número 2, item 2. Ensina Emmanuel. Se nós tivéssemos realmente se dispostos a acreditar, a se entregar realmente para aquilo que Jesus ensinou, nós curaríamos todas as nossas doenças. Jesus pontuou essa questão. Quando Jesus fazia, se a gente falar assim, as curas, ele falava o quê? As pessoas agradeciam a ele e ele falava: a sua fé. A fé te curou. Você curou. Perfeito, Valquíria. Né? A fé. Fé o que é? Foi mal traduzida essa palavra também, se a gente vai pegando as histórias, os textos antigos, não tinha a questão da palavra fé, era vontade. Né?
a sua vontade. Eu quero me curar. Eu quero me curar. Você se cura. Precisa ter vontade. Podemos falar fé também, porque ela hoje já está nesse mesmo ponto. A gente só vai realmente só pontuando para que a gente, né, tenha mais explicações sobre essa questão. Vamos aqui para frente. Continuando ainda com a vontade exerce, portanto, papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos. Eu já tinha falado antes, tá aí, ó, inclusive na transmissão de fluidos magnéticos e espirituais pelo passe. Como é que a gente vai lá numa sala de passe fazer uma outra coisa aqui? Aí, ó, a atividade corriqueira na casa espírita. Tem pessoas que vão lá na casa espírita, às vezes eu estou dando palestra, você está vendo que a pessoa está olhando o relógio. Você está vendo que as pessoas hoje no centro espírita levam o celular, abaixa assim, esconde o celular e fica lá olhando o celular. Né? E ela está mais preocupada na novela que vai começar, ela quer ver isso, a coisa não acabava, eu perdi o capítulo. Então, eu tenho dito o seguinte, quando está nessa maneira, fica com a novela e não vai ser na casa espírita. Por quê? Porque não vai adiantar nada. Aonde estiver o nosso pensamento, lá está o nosso espírito. Então, se nós estamos num determinado lugar pensando em outra coisa, aonde nós estamos pensando é que nós estamos. Aonde o corpo físico está, não está lá nada. O pensamento nosso, a gente costuma falar, o meu pensamento estava viajando. Não, o teu pensamento estava lá mesmo, estava viajando, não, ele foi. Foi-se. Olha aí, sabe-se do papel capital que desempenha à vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? Vamos ver. A vontade, olha, é um atributo essencial do espírito, já é um pacote, é que nem airbag, agora o airbag já vem de linha de montagem. Isto é do ser pensante. Enquanto o ser humano não pensar, essa vontade está mascarada, ela está lá dentro. Por isso Jesus falou, olha, vós sois Deus, vocês fazem o que você faz, precisa ter vontade. Que já é um atributo. Olha, está aqui a palavra, não tenham mais dúvida. A vontade é atributo essencial do espírito, encarnado ou desencarnado. Isto é, do ser pensante. Com o auxílio desta alavanca, ele atua sobre a matéria elementar. E, por uma ação consecutiva, olha, uma atrás da juntando, reage sobre os seus componentes, possibilitando, assim, a transformação de suas propriedades íntimas. Com isso, a gente tira câncer, tira isso, tira aquilo. Mas por que a gente não pode fazer isso hoje? Porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Várias vezes também Jesus pontuou falando assim, por que não faz isso, não sei o que, não sei o que. Jesus fala assim, a sua fé é fraca. Ou a sua vontade é fraca. Está no mesmo, né? Então, olha aí. Chegamos, então, ao fim da nossa aula. Só eu vou reportar aqui de novo, voltando aqui, para quem às vezes é Valquíria ou Augusto, foi como eu falei, nós estamos agora fazendo as aulas num tempo mais ou menos de 50 a 50 minutos, no máximo 1 hora, para tentarmos acomodar melhor, que a gente tem feito os estudos, estamos vendo aí com outras pessoas que realmente fica preso num tempo de 1 hora e meia, as pessoas ficam mais cansadas, fica menos produtivo. Né? Agora, o que a gente que indica acaba, pega a apostila, dá uma lida, procure todas essas referências que estão embaixo, olha aí, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8º, item 131. Tá? Então, está na segunda parte, capítulo 131. Então, vamos voltar aqui só para fixar, porque está aqui, ó, com o auxílio dessa à vontade, ele atua sobre a matéria elementar. Aí tem uma coisa importante. Né? Ele vai atuar sobre a matéria elementar. Aquelas que podem ser
transformáveis. Então, não são todas as matérias. Tá? Como assim? Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar, não vai atuar sobre um carro. Vamos pegar um... Ó, eu tenho uma vontade de ter uma Lamborghini. Eu li lá na aula lá com o Roberto, até que eu tenho que ter vontade. Eu vou transformar esse meu Fusca numa Lamborghini. Não vai dar. Não vai dar, tá? Não vai dar, porque não vai levar. Ele precisa ser uma matéria elementar. Mas tem um detalhe ainda mais complicador aqui, por uma ação consecutiva. O que vai acontecer? Vai reagir sobre os seus componentes. Nós vamos pegar os átomos, se a gente colocar assim, né, e nós vamos fazer modificações ali presenciais do quê? Dos elétrons e toda aquela questão física que nós temos aí. Tá? E ainda mais que se poderia trazer aqui de informação, já num plano aí, né, é o quê? A física quântica. E essa vai explicando para nós muito mais coisas. E aí nós vamos fazer a transformação das suas propriedades íntimas. Modificamos o ambiente. Mas não pense em Lamborghini, não, hein? Tem mais outros carros também, são muito bonitos aí. Né? Bom, então aí nós chegamos dentro do horário, mais ou menos agora assim. Olha, só para vocês terem uma ideia, não caiu nada em termos de assim, a apostila, a aula foi apresentada, é a mesma a aula que é apresentada em 1h30, simplesmente um pouco mais, não compactada, mas sim um pouco mais, com menos perda, se a gente colocar assim, de tempo, com alguma coisa ou outra, a gente vai mais rápido, um pouco mais rápido, mas é normal. Eu acho que rende do mesmo jeito e, ainda mais agora, um bom aluno estuda em casa. Completa uma coisa. Então, vamos lá. Vamos para a nossa prece de encerramento. Ô, Valquíria, vou fazer a pergunta aqui para você. Oi, senhor Roberto. Ficou melhor assim, desse jeito, 1 hora? Como é que você achou? Eu estou esperando o senhor terminar para eu complementar. Eu acho que ficou, porque, como o senhor falou, uma sala de aula, por exemplo, 1h30, eu acho bastante cansativo, realmente, porque não tem intervalo. Mas agora ficou assim, sucinto, ficou bem. Eu gostei. Gostei desse horário, desse tempo. Estou vendo aqui que também o Augusto também apontou aqui no chat, aqui, disse que ficou muito bom. E Renata, e você, Renata? Gostei também, Roberto. A retomada está muito boa. Estava com saudade de participar. A Renata também falou que ficou jóia. Estou vendo aqui, deixei aberto aqui o chat aqui. Então, vocês viram, é isso aí que a gente tem que fazer. Nós não temos que ter vergonha em sempre melhorar. E a você, Valquíria, Renata e Augusto, ainda estou trabalhando, né? E nós vamos começar a fazer, através do nosso canal do Espiritismo, essas aulas, todas elas ao vivo, pelo YouTube. Vai ser a mesma coisa, vocês vão pegar o link lá que nem hoje, vocês pegaram o link, vão entrar. Vocês vão receber o link até, vamos por assim, até 2, 5, 3 dias antes. Vão receber o link. Daqui que você recebe o link, vocês vão ver que ela vai estar uma contagem regressiva do início da aula, que vai ser normalmente às 20 horas, que nem hoje, às de quartas-feiras, de quinta-feira como hoje, às 20 horas. 20 horas o canal abre, lá estarei eu. E junto também, nós vamos colocar também no meio de tudo isso, umas apresentações aí, mantendo contato aí com alguns espíritos para que venham falar conosco, aí o Haroldo Dutra Dias, Roberto Almeida e outros, para a gente incrementar esse nosso sacrifício, se a gente colocar que não é sacrifício, mas é a boa vontade de tentar trazer mais um canal espírita. Porque é aquilo que Emmanuel falou, a maior caridade que nós podemos fazer para o espiritismo é a sua divulgação. É essa coisa, as pessoas têm essa chance de estudar, tem alunos aí que estão em outros locais aí, em virtude do fuso horário, como é a Cecília, que está em Portugal, tem outro aluno que também está na Inglaterra, e lá os fusos horários lá já são meia-noite, então fica difícil para eles acordar de manhã, eles estão assistindo depois, que também agora vou terminar essa aula, lá no canal eu mando para vocês, logo que eu já compactar o arquivo, já manda para vocês verem aquilo ou repassar para as outras pessoas. Assim a gente vai divulgando o espiritismo. Não divulguem eu, Roberto, não, porque eu não mereço tanta coisa, não. Eu tenho que fazer que o espiritismo cresça. Assim como Jesus nos ensinou, façam iguais os 70 da Galileia, ide e proclamai o meu evangelho.
Bom, então, a todos, vamos fazer a prece de encerramento, que nós sentemos de novo, novamente, e novamente, fica mais redundante, mas bem tranquilos. E, nesse momento, vamos pedir, então, aos nossos anjos de guarda que apliquem em nós, agora, nesse exato momento, um passe reconfortante, um passe de energias, e que, nesse momento, nós se concentremos e, no fundo, nós rezemos um Pai Nosso, com muita paz, tranquilidade, fazer com que essas energias que estão em nosso ambiente possam ser transformadas em alimento para o nosso corpo. Um alimento espiritual, de muito amor, que é a palavra que resume tudo que existe nesse planeta. Todas as questões que nós criamos, elas podem ser resolvidas e são resolvidas com amor. Amor ao próximo, mas nunca esquecendo que o próximo somos nós. E nós não saberemos dar nada se nós estivermos sujos, como diz o ensinamento. Vaso sujo, água suja. Temos que lavar o nosso recipiente, lavarmos, então, nessa questão, o nosso corpo, tirarmos tudo que nós não pensemos de bom e passemos a cada dia, a cada instante, simplesmente viver com o exemplo que Jesus nos deu. Perdoando sempre, sempre. Nenhum ser que encarna vem para ser mal. Eles vêm encarnar para provar que estariam errados. Por um motivo ou outro, sabemos que eles estão ainda crescendo, cometem os erros. O que não é mais permitido a nós é que agora, com o estudo do Espiritismo, sabendo quem somos nós, cometermos certos equívocos. Que cometeremos, é óbvio, mas que possamos evitá-los ao máximo, como encerra Jesus em seu Pai Nosso. Pai, não deixeis que eu caias em tentação e me livrai de todo mal, que assim seja. Então, vamos lá, né? Nossa. Aqueles que estão aí passando frio, que passem mais frio, não tem problema, não vão ficar nem um pouquinho incomodados. E aqueles que estão passando calor, que continuem passando calor. Né? Atenção, eu vou fazer que nem um chacrinha. Vamos terminar bonito. Eu vou mandar, atenção, eu vou mandar um soprão quente para São Paulo. Mas um soprão eu não digo, mas vou dar um beijo com muito amor a todos vocês. Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, Roberto. Tchau, Augusto. Tchau, Renata. Tchau, Valquíria. Tchau. Tchau, Roberto.